Quando decidi abrir minha empresa de decoração junto com meus pais e minha irmã, achei que seria o início de um sonho. Eu tinha 51% das ações e acreditava que juntos construiríamos algo sólido. Mas o que era para ser união virou um pesadelo. Eles começaram a me perseguir dentro do próprio negócio, tentando me derrubar de todas as formas. Até que chegaram ao ponto mais cruel: venderam a empresa pelas minhas costas, sem a minha assinatura. O que eles não sabiam é que eu tinha preparado uma reviravolta que mudaria tudo e colocaria cada um no seu lugar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Quando aceitei abrir a empresa junto com meus pais e minha irmã, acreditei que, finalmente, estaríamos unidos em um propósito comum. O ramo de decorações para casa sempre me fascinou, e parecia natural juntar nossas forças para criar algo sólido. Como fui a idealizadora do projeto, assumi 51% das cotas, enquanto eles ficaram com 49%. Esse detalhe, no início, não parecia incomodar ninguém. Pelo contrário, havia entusiasmo, planos grandiosos e a esperança de prosperidade. Nos primeiros anos, o negócio deslanchou de maneira surpreendente. Cada cliente satisfeito trazia novos contratos, e logo nosso nome se consolidava no mercado. As reuniões eram produtivas, e havia a sensação de vitória compartilhada. Eu me dedicava incansavelmente, cuidando da parte criativa e estratégica, enquanto meus pais e minha irmã se envolviam em setores mais administrativos e operacionais. Parecia um equilíbrio perfeito. No entanto, como aprendi mais tarde, a ganância é uma sombra que se infiltra devagar, quase imperceptível, até que se torna impossível de ignorar. Nas reuniões, meus pais começaram a insinuar que seria mais justo dividir as cotas de forma equilibrada, passando parte do meu controle para minha irmã. No início, levei como um comentário sem importância. Ri, desconversei, acreditando que era apenas uma provocação boba. Mas não era. As sugestões se repetiram, cada vez mais insistentes, até se transformarem em exigências. Eu sempre fui firme nas minhas decisões, e recusar parecia óbvio. Afinal, fui eu quem arriscou, quem colocou tempo, dinheiro e esforço para que o projeto saísse do papel. Mas quando deixei claro que não abriria mão da maioria, vi o semblante do meu pai mudar. Naquela sala de reunião, com os olhos fixos em mim, ele gritou que ainda mandava na minha vida, e que se eu não fizesse por bem, faria por mal. Minha mãe e minha irmã não disseram nada, apenas me lançaram olhares de apoio silencioso a ele, como se eu fosse a vilã por não ceder. A partir dali, as coisas mudaram de forma drástica. O ambiente, antes colaborativo, tornou-se hostil. As conversas viraram discussões, os olhares eram carregados de rancor, e os gestos pequenos de confiança evaporaram. Eles passaram a me isolar, a questionar cada decisão, a diminuir minhas ideias. Eu, que tinha construído aquele espaço com tanto amor, me vi sufocada dentro da minha própria empresa. Mas o que meus pais e minha irmã nunca imaginaram é que eu os conhecia melhor do que pensavam. Sempre soube que, mais cedo ou mais tarde, tentariam tomar o que era meu. Por isso, em silêncio, preparei meu próprio escudo. Abri uma segunda empresa, no mesmo segmento, mas desta vez sem meu nome diretamente vinculado. Coloquei um gerente de confiança para administrá-la, e fiquei à distância, observando seu crescimento paralelo. Essa segunda empresa tornou-se meu trunfo, minha carta guardada. Enquanto eu fingia estar vulnerável dentro da sociedade familiar, construía um império à parte, blindado contra qualquer tentativa de manipulação. Eu sorria quando eles me provocavam, e por dentro tinha a certeza de que, quando chegasse o momento, seria eu quem teria a última palavra. Esse momento veio em um dia comum, que começou como tantos outros. Fui chamada à sala de reunião, e ao entrar vi meus pais e minha irmã sentados, com olhares carregados de satisfação. Meu pai, com um sorriso debochado, anunciou: vendemos a empresa. Nós temos 49% e, com a ajuda de um advogado, conseguimos concretizar a venda. Afinal, somos seus pais. Por um instante, senti o chão sumir. Mas logo o pavor se transformou em algo que eles não esperavam. Eu sorri. Eu sabia que haviam cometido um erro grave.
Para qualquer venda se concretizar, minha assinatura era indispensável. Eles haviam agido contra a lei. E, mais do que isso, ao revelarem o nome da suposta compradora, crentes de que estavam me vencendo, não perceberam que caíram na minha armadilha. Respirei fundo e, antes de revelar meu segredo, apenas disse calmamente que chamaria meu advogado. Enquanto aguardávamos sua chegada, meus pais e minha irmã trocavam risos e cochichos, acreditando que haviam finalmente me derrotado. Mal sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando, e que cada passo que deram para me prejudicar seria a própria ruína deles. Naquele instante, tive a certeza de que não estava apenas defendendo uma empresa. Estava prestes a expor o quanto subestimaram minha força e minha inteligência. E o preço que pagariam por isso seria alto, muito mais alto do que imaginavam. O silêncio na sala de reunião era quase sufocante. Meu pai se recostava na cadeira, batendo os dedos na mesa como se estivesse no controle absoluto da situação. Minha irmã mexia no celular, provavelmente já se imaginando com todo aquele dinheiro e com a vida resolvida. Minha mãe apenas observava, com aquele olhar que sempre misturava conivência e falsa superioridade. Quando meu advogado entrou, a expressão de confiança deles começou a vacilar. Ele colocou a pasta sobre a mesa, me olhou com seriedade e apenas esperou minha autorização para começar a falar. Eu me inclinei para a frente, antes de dar a palavra a ele, perguntei calmamente: para quem vocês venderam a empresa? Meu pai sorriu, como se estivesse prestes a saborear a vitória. Vendemos para uma concorrente muito bem estruturada. Agora, você não manda mais em nada. Minha irmã completou, rindo: é uma empresa nova, mas já está crescendo rápido. Você não tem ideia de com quem está lidando. Aquelas palavras foram o suficiente para acender a centelha dentro de mim. Olhei nos olhos deles e deixei escapar um sorriso discreto, após falarem o nome da empresa. Engraçado, porque essa empresa é minha. O choque foi imediato. Minha mãe arregalou os olhos, minha irmã deixou o celular cair sobre a mesa, e meu pai ficou vermelho, entre a incredulidade e a raiva. Está brincando, disse ele, tentando manter o tom de autoridade. Meu advogado abriu a pasta, retirou documentos e os colocou sobre a mesa. Certidões, registros, contratos. Tudo estava ali, mostrando que a tal empresa concorrente que eles acreditavam ter usado para me passar para trás, na verdade, era de minha propriedade. Eles não sabiam, mas haviam assinado a própria armadilha. Como isso é possível? Minha mãe murmurou, a voz embargada. Simples, respondi. Eu sempre soube do que vocês seriam capazes. Por isso, abri outra empresa sem vincular meu nome. Enquanto vocês tramavam contra mim, eu já estava protegida. Meu advogado então explicou o óbvio: a venda que tentaram realizar era ilegal, pois não poderia ser concretizada sem a minha assinatura. Além disso, todo o valor recebido deveria ser devolvido, já que o negócio não tinha validade jurídica. A expressão de deboche que carregavam no início da reunião havia se transformado em desespero e indignação. Vocês não podem fazer isso comigo. Minha irmã gritou, como se eu fosse a culpada. Nós somos família. Família? Repeti, sentindo a ironia da palavra. Vocês deixaram de agir como família há muito tempo, quando decidiram me perseguir dentro da empresa que eu mesma fundei. Meu pai se levantou de forma brusca, batendo as mãos na mesa. Você pensa que venceu, mas isso não vai ficar assim. Eu não me intimidei. Pela primeira vez, vi claramente que eles estavam acuados. E não havia mais volta. Vocês é que não entenderam ainda, falei firme. Quem decidiu acabar com a nossa relação foram vocês. A partir de agora, preparem-se para enfrentar as consequências. Saí da sala com meu advogado ao meu lado, deixando-os em completo estado de fúria. Eu sabia que dali em diante eles fariam de tudo para tentar se vingar. Mas eu já não tinha medo. Se até aquele momento eles achavam que poderiam me controlar, agora sabiam que a guerra estava declarada. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Meus pais e minha irmã evitavam me encarar nos corredores, mas eu sabia que estavam tramando algo. Pequenas sabotagens começaram a acontecer, relatórios que sumiam,
contratos que eram esquecidos de ser assinados, clientes que eram mal atendidos de propósito para me prejudicar. A cada golpe baixo, minha determinação só crescia. Enquanto isso, eu fortalecia minha outra empresa. O gerente que havia contratado fazia um trabalho impecável, e os lucros só aumentavam. Aos poucos, percebi que já não dependia mais da sociedade com minha família. Se quisesse, poderia abandoná-los de vez e me dedicar apenas ao meu outro negócio. Mas não. Eles precisavam sentir na pele o peso das escolhas que fizeram. Certa tarde, recebi a visita inesperada de um dos nossos maiores clientes. Ele me contou, em tom constrangido, que meus pais e minha irmã haviam tentado convencê-lo a romper o contrato comigo, dizendo que eu não tinha mais poder dentro da empresa. O cliente, que me conhecia há anos, decidiu me procurar diretamente para esclarecer a situação. Foi a confirmação que eu precisava: eles estavam dispostos a me destruir publicamente, custasse o que custasse. Ao mesmo tempo, começaram a surgir rumores no mercado de que nossa empresa estava instável. Eu sabia de onde vinham essas fofocas, deles. Mas o que eles não imaginavam é que eu já estava coletando provas de cada movimento. E quando chegasse o momento certo, essas provas se voltariam contra eles. Naquele ponto, percebi que a luta não era mais apenas empresarial. Era pessoal. Era uma disputa de princípios, de caráter, de dignidade. Eles haviam escolhido o caminho da traição. Eu escolheria o da justiça. Nos dias que se seguiram àquela fatídica reunião, o clima dentro da empresa ficou ainda mais pesado. Meus pais e minha irmã circulavam pelos corredores como se ainda tivessem poder sobre algo, tentando se impor diante dos funcionários e fingindo que continuavam no controle. Mas a verdade era simples e inegável: ao assinarem a venda para minha segunda empresa, sem sequer perceberem que era minha, eles haviam entregado todas as suas cotas. Já não possuíam nada. Meu advogado, em uma reunião particular no meu escritório, me mostrou todos os detalhes legais. Eles não têm mais nenhuma participação, explicou, com a calma de quem já tinha visto situações parecidas. Na prática, você é a única dona da empresa agora. Eles venderam as próprias cotas e não podem reivindicar nada. Aquela confirmação me deu a tranquilidade que eu precisava. Durante anos, carreguei a culpa de sempre ceder, de tentar preservar um laço familiar que já não existia de verdade. Mas naquele momento, vi que não devia mais nada a eles. Na semana seguinte, convoquei uma reunião formal. Os três entraram na sala com expressões de fúria e incredulidade, como se ainda pudessem inverter a situação. Meu pai foi o primeiro a falar: "Não sei o que você acha que está fazendo, mas essa empresa ainda é nossa." Respirei fundo, olhei para todos os funcionários presentes, havia feito questão de manter as portas abertas, para que nada fosse escondido, e declarei: "Vocês não têm mais nenhuma participação aqui." Ao venderem as cotas para outra empresa, perderam qualquer direito sobre este lugar. E, como proprietária única, estou oficializando agora a demissão dos três. O silêncio que tomou a sala foi quase ensurdecedor. Meus pais empalideceram, e minha irmã ficou sem reação, como se tivesse levado um soco no estômago. Meu pai se levantou, indignado: "Você não pode fazer isso. Nós somos seus pais." "Posso, sim", respondi com firmeza. "E justamente por serem meus pais, me entristece que tenham tentado destruir aquilo que construímos juntos. Mas aqui não é sobre laços de sangue, e sim sobre ética, respeito e legalidade." Meu advogado entrou logo em seguida, carregando uma pasta grossa. Colocou-a sobre a mesa e disse em voz firme: "Este é o processo formal que os três irão responder. Vocês venderam as cotas de maneira ilegal, sem a assinatura da sócia majoritária. Por isso, serão obrigados a devolver integralmente o valor recebido." Minha mãe arregalou os olhos, chocada. "Vocês vão nos processar?" "Não", corrigi, olhando diretamente para ela. "Eu vou processar vocês." Minha irmã, desesperada, tentou argumentar: "Mas nós já gastamos parte do dinheiro. Não temos como devolver tudo." "Esse não é um problema meu." Respondi seca. "É a lei. Vocês escolheram agir pelas costas, agora terão que lidar com as consequências." O clima ficou insustentável.
Meus pais se levantaram de forma abrupta e saíram, sem olhar para trás. Minha irmã ainda tentou me encarar, mas seus olhos tremiam de medo. Eu sabia que, mais do que perder o dinheiro, o que realmente os destruía era o fato de eu ter vencido. Eles acreditavam que, como família, poderiam manipular minha vida para sempre. E agora se viam de fora, sem poder, sem voz, sem nada. Nos corredores, os funcionários cochichavam. Muitos sabiam das tensões, mas poucos imaginavam que chegaria a esse ponto. Alguns me olharam com respeito renovado, outros com alívio, porque finalmente a tirania disfarçada da minha família havia chegado ao fim. Ainda naquela semana, meu advogado deu entrada no processo. As provas estavam todas ali: contratos, gravações de reuniões, registros de transferências. Não havia como eles escaparem. Seriam obrigados a devolver cada centavo que receberam pela venda fraudulenta. Em casa, sozinha, refleti sobre tudo. Não era fácil digerir a ideia de que meus próprios pais e minha irmã haviam tentado me destruir por dinheiro e poder. Parte de mim ainda queria entender o motivo, queria acreditar que havia algo mais por trás. Mas a verdade era nua e crua: eles nunca aceitaram que eu fosse independente, que tivesse voz, que fosse mais forte do que os limites que eles queriam me impor. Agora, a máscara havia caído de vez. Eu estava livre deles dentro da empresa. E, mesmo que ainda tentassem me perseguir por fora, eu já estava preparada. Afinal, conhecia cada passo deles, e sabia que não desistiriam facilmente. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem anônima no meu celular: "Isso não vai ficar assim. Você acha que venceu, mas ainda vamos te derrubar." Sorri sozinha, sem medo. Eles não sabiam, mas a cada movimento desesperado, só cavavam mais fundo o próprio buraco. A intimação oficial chegou às mãos dos meus pais e da minha irmã em uma manhã de segunda-feira. O oficial de justiça entregou os documentos, e não havia mais como negar: o processo estava em andamento, e a devolução do dinheiro seria inevitável. A notícia correu rápido, e logo o clima de revolta tomou conta da casa deles. Meu pai, furioso, passou a me ligar incessantemente. Deixava mensagens de voz ameaçadoras, dizendo que eu estava destruindo a própria família. Minha mãe, em tom mais melancólico, tentava me convencer de que ainda havia tempo de desistir, que não precisava expor todos publicamente. E minha irmã, bem, ela escolheu o caminho da provocação. Passou a escrever nas redes sociais indiretas sobre filhas ingratas e gente que trai o próprio sangue. Nada disso me atingia. Ao contrário, apenas confirmava que eu estava no caminho certo. Meu advogado era categórico: eles vão tentar de tudo, mas não tem como escapar. O juiz terá em mãos documentos claros de fraude. O que resta a eles é devolver o dinheiro e, talvez, tentar um acordo. A primeira audiência foi marcada. No dia, eles entraram na sala de audiências com expressões carregadas de orgulho ferido. Meu pai, sempre altivo, tentou inverter a narrativa, dizendo ao juiz que tudo não passava de um mal-entendido, que tinham vendido por acreditar que era o melhor para a família. Mas as provas eram sólidas demais. A cada documento apresentado, a cada gravação reproduzida, suas desculpas soavam mais vazias. Minha irmã, impaciente, chegou a interromper a sessão para me acusar de ter armado tudo. O juiz a repreendeu de imediato, lembrando-a de que estava em um ambiente formal. Eu apenas permaneci em silêncio, porque sabia que, naquela altura, não havia argumento que pudesse apagar a verdade. Depois daquela audiência, começaram os primeiros sinais do impacto real da situação. As contas deles já estavam sendo bloqueadas preventivamente. O dinheiro que haviam recebido da venda estava rastreado, e parte já não estava disponível, pois haviam gasto em viagens, roupas de luxo e reformas em casa. Agora, teriam que devolver tudo, inclusive com correção e juros. O desespero começou a tomar forma. Minha mãe me procurou na saída de um supermercado, com lágrimas nos olhos. "Por favor, filha, não faça isso com a gente. Vamos perder a casa, não temos como pagar tudo." Olhei para ela por alguns segundos, tentando encontrar traços da mulher que um dia me ensinou valores de honestidade. Mas só vi desespero de quem colhe o que plantou.
vocês fizeram isso com vocês mesmos, respondi firme. Eu só estou pedindo o que é meu por direito. Ela virou as costas sem dizer mais nada. Enquanto isso, dentro da minha empresa, a vida seguia. Sem a presença deles, os funcionários pareciam respirar aliviados. Projetos engavetados começaram a fluir, clientes que haviam se afastado voltaram a negociar. Era como se uma nuvem escura tivesse se dissipado. Eu percebia, a cada dia, que havia tomado a decisão certa. Mas eu também sabia que a guerra estava longe do fim. Quando alguém perde poder, perde dinheiro e perde orgulho, tende a se tornar ainda mais perigoso. Minhas suspeitas se confirmaram semanas depois. Recebi um telefonema de um fornecedor de longa data, avisando que meus pais e minha irmã haviam tentado firmar um contrato em nome da empresa, a mesma da qual já não tinham nenhuma ligação. O fornecedor, desconfiado, decidiu me ligar antes de assinar qualquer coisa. Mais uma prova de que, mesmo afastados, eles ainda tentavam usar o nome da empresa para se beneficiar. Meu advogado foi rápido, notificou oficialmente o fornecedor e juntou mais esse episódio ao processo. Agora, além de devolver o dinheiro, eles também responderiam por tentativa de fraude continuada. Foi nesse ponto que percebi algo ainda mais profundo: não se tratava apenas de recuperar o que era meu. Era sobre colocar limites, sobre impedir que continuassem a agir impunemente, como fizeram durante toda a minha vida. As noites, no entanto, não eram fáceis. Por mais que me mantivesse firme, ainda carregava o peso emocional de estar em uma batalha judicial contra meus próprios pais e minha irmã. Muitas vezes, me peguei perguntando se teria coragem de levar aquilo até o fim. Mas sempre que lembrava das humilhações, das tentativas de me reduzir, da armadilha que tentaram armar, minha resposta era clara: sim, eu teria. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei a fechadura da porta principal forçada. Nada havia sido levado, mas era óbvio que alguém tentará entrar. Fiz o boletim de ocorrência e instalei câmeras em toda a casa. No fundo, eu sabia quem estava por trás, mas não tinha provas suficientes ainda. A cada passo, a batalha se intensificava. Eles não aceitavam a derrota e estavam dispostos a ultrapassar todos os limites para me intimidar. O que eles não sabiam é que, quanto mais tentassem, mais munição me davam para vencer. O dia da sentença chegou mais rápido do que eu imaginava. O tribunal estava lotado de curiosos, advogados e até empresários da área que acompanhavam a disputa. Todos queriam ver o desfecho de um caso que se tornará um exemplo no meio corporativo. Meus pais e minha irmã entraram na sala cabisbaixos. A arrogância de antes havia desaparecido. Não havia mais sorrisos de deboche nem olhares de superioridade. O peso do processo e da vergonha pública começava a cair sobre eles. O juiz leu a decisão com clareza: fica determinada a devolução integral do valor recebido pela venda da empresa, sendo que a parte ainda existente nas contas bancárias dos réus será bloqueada e transferida de imediato à autora. Quanto ao montante já gasto, os réus deverão providenciar a restituição dentro do prazo estipulado, sob pena de penhora de bens. Naquele instante, vi meu pai fechar os olhos, como se tivesse levado um golpe certeiro. Minha mãe chorou baixinho, e minha irmã mordeu os lábios até quase sangrar. O oficial de justiça, que acompanhava a audiência, já tinha em mãos a ordem de bloqueio das contas. Em questão de horas, parte do valor foi devolvida automaticamente. O que restava, no entanto, era uma fortuna que eles não tinham como repor com facilidade. Haviam torrado em viagens, festas, presentes, roupas de grife e outras extravagâncias. Agora, diante da sentença, descobriram que precisariam encontrar meios legítimos para devolver o que não lhes pertencia. Ao sair do tribunal, jornalistas tentavam arrancar declarações. Meu pai, envergonhado, apenas se escondeu atrás de um óculos escuro. Minha mãe se manteve em silêncio, e minha irmã, tomada pelo orgulho ferido, resmungava contra mim em voz baixa, como se eu fosse a vilã da história. Eu segui firme, sem me abalar. Dias depois, recebi a visita inesperada dos três no meu escritório. Entraram juntos, visivelmente desgastados. A pele pálida, as olheiras fundas e a expressão abatida denunciavam noites mal dormidas e discussões constantes em casa. Meu pai foi direto ao ponto:
você precisa nos recontratar. Fiquei em silêncio por alguns segundos, encarando-os. Minha irmã completou, em tom arrogante disfarçado de súplica: você sabe que não vamos conseguir empregos em lugar nenhum agora. Nosso nome circulou no meio corporativo, todo mundo sabe do processo. Se não nos der uma chance, não teremos como devolver o dinheiro. Minha mãe tentou adotar uma postura mais emocional: filha, pense bem, somos sua família. Podemos voltar a trabalhar juntos, recomeçar. Deixei que falassem tudo, sem interromper. Observei como, apesar do desespero, ainda carregavam a expectativa de que eu salvaria. Era a mesma lógica de sempre: destruir, e depois exigir perdão em nome dos laços de sangue. Respirei fundo antes de responder: vocês não entendem, não é? O problema nunca foi só a venda da empresa. Foi a perseguição, as humilhações, as tentativas de me destruir. Vocês escolheram esse caminho. Agora, querem que eu estenda a mão e finja que nada aconteceu? Meu pai elevou o tom de voz: se não nos recontratar, será pior para você também. Se não conseguimos devolver esse dinheiro, eles vão penhorar nossos bens, vai ser um escândalo ainda maior. Olhei fixamente para ele, sem piscar. Não é meu problema. É consequência das escolhas de vocês. Minha irmã, em desespero, quase gritou: você vai nos deixar sem nada? Eu não deixei vocês sem nada. Vocês é que decidiram abrir mão de tudo quando tentaram passar por cima de mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles perceberam que não havia espaço para negociação. Pela primeira vez, viram que eu não recuaria. Nos dias seguintes, começaram a surgir notícias de que estavam tentando vender bens às pressas: carros, joias, obras de arte que haviam comprado recentemente. A cada tentativa, ficava claro o desespero em levantar o dinheiro necessário para cumprir a sentença. Alguns compradores ofereciam valores muito abaixo do mercado, sabendo que estavam em situação de fragilidade. Enquanto isso, minha empresa crescia como nunca. Novos contratos foram fechados, e a credibilidade, que antes era manchada pelas intrigas internas, agora se fortalecia. Funcionários se sentiam mais seguros, clientes confiavam ainda mais no meu trabalho. Era prova viva de que cortar os laços com eles havia sido a decisão certa. Mesmo assim, não deixei de me manter alerta. Eu sabia que, acuados, poderiam tentar algo ainda mais ousado. Já haviam mostrado que não conheciam limites. O pedido para serem recontratados não era apenas uma questão de emprego, era a tentativa de se infiltrar novamente, de recuperar controle. Mas agora, diferente de antes, eu não estava mais sozinha. Tinha aliados dentro da empresa, um time que acreditava em mim, um advogado vigilante, acima de tudo, uma confiança em mim mesma que jamais pensei que teria. Eles ainda tentariam o impossível para escapar da ruína, eu tinha certeza disso. Mas o fim já se aproximava, e seria inevitável. As semanas seguintes foram um verdadeiro vendaval na vida dos meus pais e da minha irmã. A cada dia, novas notícias circulavam, bens sendo leiloados, carros de luxo vendidos a preços irrisórios, até mesmo a casa em que moravam começou a ser alvo de penhora. O processo corria rápido, pois a justiça já havia bloqueado tudo o que restava em suas contas. O que faltava devolver precisaria vir da venda de patrimônio. Enquanto isso, eu observava à distância, sem qualquer intenção de intervir. Durante anos, tentei ser a filha que mantinha a família unida, que cedia em nome da paz. Mas a tentativa deles de me tirar tudo havia sido a gota d'água. Agora, não havia mais espaço para piedade. Foi nesse cenário que recebi um novo pedido de reunião. Contra minha vontade, decidi recebê-los em uma sala reservada da empresa, apenas para ouvir o que tinham a dizer. Quando entraram, estavam irreconhecíveis. O olhar altivo desaparecera, substituído por marcas de cansaço, roupas simples e uma expressão que misturava vergonha e desespero. Minha mãe foi a primeira a falar, a voz embargada: filha, estamos sem saída. Já vendemos quase tudo, e mesmo assim não conseguimos juntar o valor inteiro. Se não devolvermos, vamos perder a casa definitivamente. Meu pai, mais uma vez tentando manter alguma autoridade, completou: você tem que entender que, se isso acontecer, a culpa também será sua.
somos seus pais. Não pode simplesmente assistir a essa ruína. Cruzei os braços, mantendo a calma. A culpa não é minha. Vocês sabiam o que estavam fazendo quando tentaram me enganar. A ruína é consequência das escolhas de vocês. Minha irmã, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou a última cartada, então nos recontrata, pelo menos temporariamente. Se voltarmos a trabalhar aqui, poderemos reconstruir a nossa vida. Prometemos não atrapalhar. Soltei uma risada curta, sem humor. Vocês acham mesmo que podem voltar para cá, como se nada tivesse acontecido? Esta empresa está finalmente crescendo, livre das intrigas e sabotagens. Vocês não têm mais lugar aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles entenderam que a porta estava fechada de vez. Não haveria retorno, não haveria perdão dentro do ambiente empresarial. Nos meses seguintes, o processo chegou ao fim. O juiz determinou a penhora da casa deles para completar a devolução do valor. Vi minha antiga família, que tanto se orgulhava da aparência de sucesso, ser obrigada a deixar o imóvel em que viveram por anos. Os vizinhos assistiam em silêncio, alguns cochichavam, outros apenas observavam com pena. Para eles, era o desfecho de uma queda que parecia impensável. Do meu lado, a vida seguia outro rumo. Minha empresa prosperava, conquistava novos clientes e expandia para além da cidade. A confiança dos funcionários era meu maior trunfo, e eu sabia que cada vitória era resultado direto de não ter me curvado às pressões familiares. Em uma noite tranquila, sentei sozinha na varanda da minha casa, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Parte de mim sentia dor por ver meus pais e minha irmã naquele estado. Afinal, eram laços de sangue, e em algum ponto da minha vida eu os amei profundamente. Mas outra parte, mais consciente, sabia que, se tivesse cedido, eu mesma estaria na ruína. Eles escolheram a ambição, a traição e a ganância. Eu escolhi a justiça. Foi nesse momento que percebi algo importante: não era apenas sobre vencer um processo, ou recuperar o que era meu. Era sobre provar para mim mesma que eu não precisava mais viver sob a sombra deles. Pela primeira vez, eu me sentia verdadeiramente livre. Alguns meses depois, encontrei minha irmã por acaso em uma cafeteria. Ela estava diferente, abatida, mas havia um brilho estranho nos olhos. Sentou-se à minha mesa sem pedir permissão. Você conseguiu tudo o que queria, não é? Disse em tom ácido. Espero que esteja feliz em ver nossa desgraça. Olhei para ela com serenidade. Não, não estou feliz com a desgraça de vocês. Estou feliz por ter me libertado da prisão que vocês tentaram me impor. Ela não respondeu. Levantou-se e saiu, deixando para trás apenas o silêncio e a certeza de que ainda levaria tempo para aceitar a realidade. No fundo, eu sabia que eles talvez jamais reconhecessem seus erros. Mas isso já não importava. A vida havia me dado a oportunidade de reescrever minha própria história, e eu a agarrei com todas as forças. Agora, a empresa estava em minhas mãos, livre das correntes do passado. E eu também estava. Essa história mostrou até onde a ambição e a traição dentro da própria família podem chegar, mas também como a coragem e a justiça podem mudar o rumo de tudo. E agora eu quero saber de você: no lugar da filha, você teria tomado a mesma decisão de enfrentar os pais e a irmã até o fim, ou teria escolhido outro caminho? Sua opinião é muito importante e pode gerar uma reflexão incrível para todos que acompanham essa história. Se você gostou do vídeo, já deixe o seu like, isso ajuda muito a fortalecer o canal e faz com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias cheias de emoção, superação e justiça. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para que eles também possam refletir sobre o que viram aqui hoje. E antes de sair, me diga nos comentários, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Vou passar lá nos comentários e deixar um coração especial para quem responder.